Resolvemos fazer essa live, fazer essa conversa com vocês aqui Pra gente. por um motivo muito especial. Nós Tem estamos muita muito gente, tem muita preocupados gente com vocês, procurando a gente, né? né, Rô? O que você queria E falar, vai Rô? ser importante a gente fazer alguns esclarecimentos. É, exatamente. Tem muita gente procurando, nós estamos preocupados com algumas coisas, então resolvemos nos pronunciar. Alguns estavam cobrando isso, né, Rô? Cobrando esse pronunciamento. Conseguimos conversar com uns ou outros, mas não conseguimos conversar com muita gente, então aqui é mais fácil falar com bastante gente ao mesmo tempo. Então, muita gente cobrando esse posicionamento. Se vocês lembram de alguém aí, já encaminhe essa live para alguém que vocês lembrem, para alguém que vocês acham importante ouvir essas informações, saber exatamente dessas informações. Então, vai encaminhando, clica aqui no aviãozinho, já manda para os colegas da micro, né? Até mesmo os colegas que estão interessados na micro, porque essa é a grande preocupação nossa. Então vamos lá, deixa eu iniciar com o seguinte ponto, Rô. Eu queria que você falasse brevemente a tua Bom, história aí vamos dentro lá. Eu conheci a da micro, micro né? em meados de 2005, acredito que em maio, e fiquei encantada e eu queria saber mais. E aí eu soube que naquela época o Benini tinha iniciado a primeira turma do Brasil e iria ter uma primeira turma com outro criador, que era o Daniel Grosjean, em dezembro de 2005. E no mesmo dia, inscrição, e fui atrás. Eu queria, de qualquer jeito, conhecer. Ouvi coisas, sei lá, que eu era louca, porque era um curso muito caro, e que sabia de nada do que era, mas eu resolvi, não é isso que eu quero conhecer, de qualquer forma eu quero conhecer. E eu me apaixonei desde o primeiro dia que eu vi essa técnica e sempre queria mais e mais. Naquela época, não sei se todos sabem, mas eles só vinham de 2 a 3 vezes por ano para trazer o próximo módulo. E a gente não tinha nem com quem tirar dúvida, mesmo os alunos que estavam fazendo o módulo com o Benini também tinham dúvidas. E também era difícil, né, de, de ter respostas, né? Então, isso me fez estudar mais, isso me fez buscar o francês para poder tirar as minhas dúvidas. E aí, cada vez que eu ia me aprofundando na técnica, eu ia me apaixonando cada vez mais. E eu nunca mais parei, porque é uma técnica que também evolui com o tempo, porque nós somos seres vivos e como ser vivo é um ser que evolui, a gente também tem que evoluir dentro da técnica. Então, isso me fez ir buscar cada vez Perfeito. mais me aprofundar mais. E aí, lá por 2018, eu fui convidada pelo Instituto para dar aula, e aí comecei. Vim muito tempo depois do Rodolfo, muito tempo depois do Rodrigo, mas eu comecei a dar aula mesmo em 2018. E estou aqui. Desde 2005, Mas desde que quanto eu tempo comecei a atendendo técnica, comigo, né, eu Rô? já comecei atendimento. Uhum. Né? Então, exatamente, de Nós 17 estamos anos. falando aí de 17 anos aí, né? Então, 17 anos Exato. atendendo, tem quase 5 anos aí dando aula. Tá. Eu queria só destacar uma coisa. Dorfo, fala você aí da sua Essa história. pessoa que acabou de falar, a Rosana, é a pessoa que mais acompanhou o professor Daniel Grosjean em todas as evoluções que ele fazia. Em Não, não, todas não, não. Que as mais turmas do acompanha, Grosjean não. no A Brasil. única Então, que acompanhou Foi isso muito todas as daí, vindas do Grosjean no Brasil. interessante essa colocação sua, Exatamente. Rodolfo, porque assim, uma época meu marido falou assim, mas o que você quer? Eu falei, eu quero todas as vezes que esse homem estiver aqui, eu quero estar presente. Aí ele falou, tá bom, então eu vou te ajudar nisso, e casamento também é isso, é parceria. Então, todas as vezes que o Grosjean vinha,
eu estava lá. A Cíntia, na época que vendia o curso, ela falava assim, mas doutora, eu não tenho data, não tem problema, já deixa pago, que eu vou estar quando eles... E o único... Tem outra coisa, a gente pedia sempre para ele só trazer a atualização, né? A única vez que ele veio foi o ano que eu prometi para o meu marido que eu não ia pro final do ano. Falei, não, esse final de ano eu vou ficar aqui, eu não vou pro Grosjean. E aí a escola fez aquele curso de 1 dia e meio. E eu falei, e agora? Eu fui a que mais atormentei por conta disso. Não tenho como não ir, lá estava eu naquele 1 dia e meio, porque eu nunca deixei de estar com ele. Isso é bem importante a gente destacar, porque na realidade quem hoje está lidando com essas informações tem uma experiência para falar desse método. Então, hoje, o quanto que a Rosana acompanhou o Grosjean, ela tem toda a experiência para falar de tudo que ela aprendeu, vivenciou e, óbvio, atendeu os seus consultórios. Então, a experiência da microfisioterapia está aí. Tá? Eu acho que isso é importante a gente sempre destacar, né, no porquê que nós estamos aqui, certo? Boa noite, João. Olha só, o Rodrigo está perguntando, né, eu caí no começo da live, mas vamos lá, voltei, estou aqui. Bom, gente, eu comecei na Micro também na mesma turma da Rosana, tá? Somos ali da primeira turma do professor Daniel Grosjean. Começamos em 2005 e no começo foi algo bem trabalhoso para todos nós, aquele aprendizado novo, sem muitas informações, sem muito saber de onde tinha tudo aquilo, né? Aquelas informações, mas foi ali que a gente começou. E óbvio que a gente deu continuidade em toda essa formação e acredito que sempre quando foi tendo os primeiros módulos, P7, que foi o Elan Vital, depois foi o P7, P8, P9, a gente sempre estava ali nas primeiras turmas para buscar esse conhecimento. Então, óbvio que eu faço isso, né, juntamente com a Rosana aí desde 2005 e estamos nessa jornada de conhecer a microfisioterapia e vou falar para vocês que nesses, então, 18 anos trabalhando com a microfisioterapia, hoje eu consigo ter um entendimento e uma compreensão de um pouquinho da microfisioterapia. Tá? Eu acho que ainda temos muito a aprender e muitos a evoluir com toda a construção desde a sua base. E hoje a gente vai muitas vezes casando, entendendo as informações e correlacionando tudo que se tem desde a base até hoje no P9, que é o módulo mais avançado que tem. E é assim que a gente faz isso hoje, né? E eu lembro muito bem disso. Eu lembro de um grande amigo nosso aí, o professor Paulo Dobruski, que para mim é um dos melhores osteopatas do Brasil em conhecimento e tudo mais. E eu falava, Paulo, vamos fazer a micro. Ele falava, pô, Rodolfo, eu não sei osteopatia ainda. Eu falo, cara, mas se você não sabe osteopatia ainda, quem vai saber, né? Exato. Então, nós estamos na mesma coisa que eles. Nós estamos aqui nos aprofundando na microterapia cada vez mais para entender ainda mais ela, entender ainda mais de onde ela vem, né? Toda essa construção e essa evolução que ela é feita. Então, eu, em 2005, também já comecei meus atendimentos e estava numa época muito de viagens e pós-graduação, que eu dava aula em pós-graduações em ortopedia em algumas faculdades aí pelo Brasil e também pelo Instituto Salgado na terapia manual, né, no qual eu já era formado, já tinha pós-graduação. E como a gente estava lá no Brasil inteiro, eu fui atendendo também no Brasil inteiro. Então, eu posso falar sem sombra de dúvida que acredito que eu fui o que atendi em mais estados do Brasil. Tá? Eu atendi desde São Luís, Piauí, atendi em Porto Alegre, São Paulo, né? Cheguei a atender uma vez em Brasília, num congresso que a gente foi lá, eu comecei a atender lá um tempo. Ou seja, eu rodei o estado interior de São Paulo, Paraná. Eu cheguei a atender, para contar para vocês, em torno de 18 cidades. Então, eu posso falar que o meu atendimento nessa época era de 45 minutos, eu começava às 7 horas da manhã, acabava às 9 horas da noite. Eu atendia uma média de, como o Rodriguinho fala, de 14, 15 pacientes por dia, tá? Quando eu ia atender. O meu recorde foi 18 em um dia, que atendendo direto. Então, eu posso falar para vocês que eu também tenho uma parcela de experiência por toda essa etapa que eu passei, que para mim foi extremamente construtiva da micro, que foi conhecendo na prática o que era aquilo, né? E isso me possibilitou ganhar muitas vezes a minha mão, a confiança em todo o meu atendimento. E tenho, sem sombra de dúvida, a certeza de que eu fiz, né, na realidade, muito do difundir da microfisioterapia no Brasil. Então, eu sei que isso também foi uma parcela, porque eu atendendo, eu fiz muitos alunos virem procurar a microfisioterapia, né? E muitas pessoas conheceram o que seria a microfisioterapia. E hoje a gente está vendo o quanto que a micro está sendo, né,
falada e construída. E, né, hoje estamos aqui, né, essas 3 pessoas que, óbvio, são responsáveis por essa formação e essa continuidade dessa construção da microfisioterapia, que até hoje vem sendo feita no Brasil, há 18 anos já vem sendo feita, mas aqui estamos hoje nós como responsáveis disso, tá? E aí posso falar que em 2008, né, Diguinho, sei que sempre se lembra as datas, em 2008 que eu comecei a ministrar o curso de microfisioterapia, tá? Então, juntamente com o professor Afonso, com a professora Silvia, né, Pauleto, nós começamos a ministrar as formações de microfisioterapia. Foi quando o Grogen e o Denini liberaram a gente a ministrar essas formações. Então, eu tenho já hoje 14 anos, vou para 15 anos ministrando essa formação e posso dizer com toda clareza para vocês que minha primeira aula foi ridícula, tá? Porque era o básico do básico de saber do toca aqui, toca ali, né? E óbvio que nesses 15 anos a gente aprendeu, a gente evoluiu, a gente estudou e a gente está aqui para construir cada vez mais isso e passar para quem queira buscar daqui para frente, para quem quer conhecer mais, que já está praticando, mas ainda não entendeu, nós estamos aqui para tentar passar todo esse know-how que a gente tem e todo esse saber que a gente tem. Essa é a nossa maior função hoje aqui, como um dos responsáveis por esse método no Brasil. Diguinho, fala aí que senão eu vou ficar continuando. Então também, em 2005, você começou a atender, Isso. também 18 anos aí, dando aula desde 2008, 15 anos dando aula, né? E tecnicamente, pessoal, o Rodolfo, tecnicamente falando, por uma questão de combinação de fatores aqui, o Rodolfo é o primeiro professor brasileiro a dar aula de micro no Brasil, tá? Tecnicamente falando, uma conjunção de fatores ali que aconteceram na época, ele foi o primeiro a ministrar aula no Brasil, né? Foi o Não é brasileiro fácil. a ter a coragem de assumir isso, porque eu vou dizer para vocês que precisa ter coragem realmente para ir lá para frente. Foi coragem, naquela época foi coragem, literalmente coragem. Bom, pessoal, por que eu pedi para que eles dois falassem primeiro? Eu estou em cima aqui na tela, mas eu pedi para eles falarem primeiro por quê? Porque eles vieram antes de mim. Esses dois aí vieram das primeiras turmas, né? Eu vim da 4ª turma depois deles. Me formei, terminei, comecei em 2006, terminei ali no finalzinho de 2007. Eu sei que essa história você já conhece um pouco, vou ser breve nela. Só que eu não consegui atender. Tive muita dificuldade, só fui começar a atender a partir de 2008. Com muita ajuda do Rodolfo e muita ajuda do professor Afonso também. E aí comecei a atender em 2008 e fui convidado a assumir para dar aula a partir de 2010. Então atendimentos são 15 anos e dando aulas vão completar 13 anos, né? Que nós estamos nessa jornada. A Então, eu sou primeira da do 4ª Grogen. turma, eles são da segunda turma, né, Dô? Segunda turma do Brasil, primeira do Grogen, né? Ou seja, hoje nós temos aí, pessoal, contabilizados mais de 210 turmas, né? Então nós estamos lá nos primórdios dos primórdios. Por que nós começamos essa live com essa história, pessoal? Para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que isso é muito importante, vocês entenderem que essas 3 profissionais que estão aqui, eles não caíram de paraquedas aqui, tá? Nós não caímos de paraquedas, dando aula a gente também não caiu de paraquedas. Nós não somos superdotados, nascemos superdotados com um chip diferente de alguém, e aí não. É esse tempo todo de desenvolvimento, esse tempo todo de dificuldade, porque na época que nós fizemos não tinha WhatsApp, Facebook, Não, hoje demora muito mal tinha 3 e-mail, né? meses. Mandava um e-mail, demorava 3 meses para responder. Foi batendo um pouco de cabeça. Antigamente era mais. Então, assim, batendo cabeça, discutindo aqui e ali, como o Rodolfo falou, a primeira aula foi o básico do básico, a gente realmente não sabia, né, o que a gente estava fazendo muito bem. A gente ensinava sem saber os porquês e nós resolvemos buscar os porquês. Quando nós assumimos a aula, né, quando nós começamos a dar aula na micro, nós resolvemos assim, a gente precisa embasar tudo isso que a gente está falando. E aí começamos a estudar embriologia, fisiologia e foi chegando até onde chegou hoje. Tá, pessoal? Então, é uma breve história do que nós somos, da nossa trajetória dentro da microfisioterapia, para que vocês entendam o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Hoje nós podemos dizer com toda tranquilidade que nós 3 aqui estamos entre os profissionais mais experientes do Brasil na microfisioterapia. Vocês viram o Rodolfo falando que atendeu 18 cidades, né? Nessa época, a Larissa era muito paciente, né, com ele. Ela tinha muita paciência para lidar com esse rapaz aí. São mais de 25 mil atendimentos, pessoal, somando todo esse tempo. Se nós somarmos os nossos atendimentos, dá mais de 70 mil atendimentos, né?
Tudo isso representa o quê, pessoal? Representa uma experiência dentro de um método que no Brasil, há 17 anos atrás, ninguém sabia o que era, não. Ninguém conhecia, não. Então, é uma experiência acumulada, e eu perguntaria a vocês assim, quanto vocês pagariam para ter a experiência que vocês têm hoje em alguma área da vida de vocês? Quanto é que vocês pagariam para tê-la, assim, do nada na mão de vocês, né? E aí vou, sem mais delongas, sem enrolação, isso aqui não é um filme de suspense, e complementem, tá, meus amigos? Por que nasceu o IBM? Por quê, pessoal? O IBM nasceu a partir de uma ruptura. Os franceses, por questões contratuais, precisaram ou acharam por bem que era necessário romper o contrato com o Instituto Salgado. Veja bem, pessoal, no mundo todo a microfisioterapia é uma exclusividade. Quem organiza a microfisioterapia tem exclusividade naquele país. Só que na Europa, cada país é do tamanho de uma cidade no Brasil, né? O Brasil é um país continental. Então, um país na Europa tem o tamanho de São Paulo, tem o tamanho do Rio. Então, você tem lá uma pessoa que cuida daquela cidade, daquele país. Então, em todo o mundo, não é no Brasil que é assim. No mundo todo, é um representante exclusivo. No Brasil não era diferente. Nós tínhamos um representante exclusivo no Brasil que cuidava de todo o território nacional. Que era bem disso. Por questões contratuais, esse contrato foi rompido, esse contrato foi cessado. E se vocês olharem as cláusulas contratuais, existem várias justificativas plausíveis ali para isso, para que houvesse aquela ruptura. O Grosjean estava incomodado com várias questões contratuais ali. E ele decidiu romper esse contrato. Mas quando que partiu essa decisão dele de ruptura? Quando nós, professores, eu, professor Rodolfo, professora Rosana, professora Mariana, professor Adriano, resolvemos que não continuaríamos mais como professores do Instituto Salgado. Rodrigo, por que vocês decidiram não continuar mais como professores? Porque houve uma mudança administrativa e o que nos propuseram a partir dessa mudança não nos pareceu correto. Nós não gostamos da proposta. Não é assim, não gostamos, né? Uma série de fatores ali que nós não achamos correto, né, conosco e decidimos não continuar mais como professores. Quando o Grosjean soube dessa notícia, ele falou, bom, como que vai ficar isso daí agora, né? Como que a continuidade da microfisioterapia no Brasil vai ficar? E aí ele começou a conversar novamente com o Instituto Salgado sobre essas questões contratuais. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender, por que o IBM nasceu? Porque antes de tudo, houve uma ruptura. A França, o centro de formação na França, precisou, por questões contratuais, inclusive envolvendo questões financeiras, precisou romper o contrato com o Instituto Salgado. Aí, se vocês quiserem complementar alguma informação aí, a partir disso, quando ele soube que nós estávamos... eu estava morando fora, na verdade, né? Eu continuo nos Estados Unidos. Mas quando ele soube que os professores estavam afastados, ele acabou nos procurando para conversar, para entender o que estava acontecendo. Ele queria ouvir a nossa versão e marcou uma conversa para a gente explicar. E a partir daí ele tomou algumas decisões e depois nos procurou novamente para saber se haveria interesse da nossa parte em assumir isso. E como todos aqui já ouviram, nós amamos isso. E jamais vivemos isso. Realmente é uma coisa que para mim isso, né? faz parte da minha vida, isso virou parte da minha família, porque a minha família me ajudou muito a construir tudo que eu construí. E aí a gente não podia deixar essa peteca cair, na verdade. Então, eu acho que isso resume muito o amor que nós temos pela técnica e pelo Grosjean, por tudo que representa para a gente. Então, nós resolvemos assumir isso e aguardamos todos os trâmites necessários, só depois que eles já estavam comunicados,
houve um movimento de nos enviar as cláusulas deles de ruptura, e aí nós pudemos realmente tomar as nossas providências. Eu acho que tem que ficar claro que a gente aqui sempre lutou pela microfisioterapia e a gente sempre fez de tudo pela microfisioterapia, né? E dentro de toda a construção que a micro tem no Brasil, podem ter certeza que esses três que estão aqui fizeram parte dessa construção. Ou seja, um pouquinho do que a micro é hoje foi a partir desses três que estão aqui, que todos estão vendo. E óbvio que durante muito tempo a gente levou a micro, né, aonde ela se encontra hoje, né, ministrando os cursos básicos de formação avançada 1, P3, P6, avançado 2, e o avançado 3 era sempre com o Grosjean, mas nós tocamos isso, eu acredito que eu poderia colocar, né, Rodrigo, de 2012 para frente era praticamente nós que fazíamos isso, né? Era praticamente nós que estávamos ali à frente de todas essas formações e construindo. E em meados ali da pandemia e tudo mais, nós se reunimos para fazer toda aquela parte do online, né? Porque era necessário naquele momento. Nós unimos em 15 dias para gravar tudo aquilo e fazer tudo o que precisava para que a micro desse continuidade mesmo na pandemia, né? Nós nos juntamos e fizemos isso, nos entregamos ao máximo ali, né? E conseguimos, em 1 ano e meio, conseguimos produzir lá mais de 500 alunos, né? Praticamente que passaram 1 ano e meio de pandemia realizando as formações desde o básico até os avançados. E óbvio que ali, então, eu estou tentando até explicar onde o ponto chegou que a gente saiu, né? Nós tínhamos uma proposta, e óbvio que na pandemia todo mundo sabe que as coisas estavam difíceis, e estavam difíceis para todo mundo, né? E quando chegou em 2022, que as coisas estavam começando a voltar, como o Rodrigo colocou, por um fator administrativo que tinha modificado no Instituto, eles vieram com uma mudança onde realmente eu vou colocar aqui uma palavra, mas eu quero que todo mundo interprete bem essa palavra. Naquele momento faltou-se valor, tá? E não é o valor tangível, é o valor intangível. Não era um valor físico, era um valor além do Não é valor físico, monetário, por né? tudo aquilo que a gente entregou e tinha entregado naquele momento. Então, quando chegou naquele ponto, foi uma coisa que não tivemos outra alternativa a falar, a nossa trajetória na micro se encerraria ali como professor, né? E isso foi em março, então, de 2022. E o Rodrigo sabe, eu acho que eu conversava mais com ele nesse momento, ele falou, Rodrigo, meu Deus, cara, mas o que a gente vai fazer pela micro ainda? Cara, não é possível a gente ficar longe. Como vai ficar a microfisioterapia agora? Não que nós somos substituíveis e nem que nós somos os melhores, mas nós estávamos com uma experiência muito vasta para poder passar a microfisioterapia para frente. Então, isso ficou na minha cabeça. Eu vou falar para a gente que ficou uns 3 meses na minha cabeça. Aquilo, o que a gente vai fazer, como vai ser, e óbvio, atendendo, vamos continuar atendendo, mas os ensinamentos, isso sempre para a gente foi muito importante, porque a gente honra esse método e a gente quer que todo mundo faça a mesma microfisioterapia que nós hoje conseguimos fazer. E estamos evoluindo ainda, temos muito a evoluir, tá? Mas a gente quer que todo mundo faça igual. Por quê? Porque se todo mundo fizer uma boa microfisioterapia, eu vou ter vantagem, eu vou crescer. Então, essa era a nossa preocupação. Então, como a Rosana disse, veio esse contato, né, do Grosjean, uma colocação para nós, né? Olha, está acontecendo isso, eu preciso de alguém para colocar a microfisioterapia no Brasil, que está acontecendo toda essa história, e foi aí que tudo aconteceu e surgiu, E se vocês né? não pegarem, vamos Eu vou procurar achar algum outra lugar pessoa para que queira. colocar isso. Então, essa foi a nossa maior preocupação. E Maior do perda de coração. sono. Muita, né? E do coração, gente. A gente assumiu isso porque a gente ama isso aqui e a gente quer fazer isso aqui se estruturar cada vez mais. Ela tem crescido, ela tem ganhado nome, ela tem sido valorizada por outros profissionais da área da saúde, por fisioterapeutas, pelos pacientes, e isso não existe nada melhor para que seu método cresça. Só que ele precisa crescer organizado. E a nossa função aqui hoje, e os nossos deveres como IBM, o Instituto Brasileiro de Microterapia, representando a microterapia no Brasil, é justamente estruturar e acolher. E até nós temos uma hashtag, né?
juntos apoiando a micro, porque é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que esse método cada vez mais se desenvolva, mais fortalecido na sua base. E é isso que a gente pensa em construir. Tá? Então, foi assim que surgiu o IBM. Foi nesse contexto que surgiu o IBM. Ou seja, na realidade, nós não tivemos escolhas, nós não tivemos por optar por um método, não. Ninguém optou nada. Simplesmente caiu para nós por uma situação que aconteceu para trás e que aí, óbvio, ficou perdido e veio cair na nossa mão. E eu só posso agradecer e ficar honrado por isso estar hoje em nossas mãos. E o nosso símbolo traz muito isso, né? Nós apoiando realmente a microfisioterapia. Sustentando a microfisioterapia. Fazendo só um pequeno resumo, pessoal, assim, houve uma ruptura. A França rompeu o contrato porque eles tinham questões que não estavam sendo cumpridas. E algum tempo depois veio nos falar sobre isso. Aí vocês me perguntam assim, Rodrigo, você sonhava com isso? Você almejava isso um dia? Com toda a honestidade do mundo, eu estou aqui ao vivo diante de 100 pessoas e eu vou dizer para vocês, nunca. Se alguém me perguntar se você um dia gostaria de assumir a micro no Brasil, eu falo, não, pessoal, vou dar aula a vida inteira. Vou dar aula a vida inteira. O Rodolfo mandou mais de 800 mensagens para mim, perguntando o que nós vamos fazer, o que vai ser da micro agora. Mais de 800 vezes. Mais de 800 vezes, pessoal. Ele fala assim, perdemos o sono. Não, ele me tirava o sono, entendeu? O que nós vamos fazer? O que vai ser da micro? E de tanto que o Rodolfo me perguntou isso, me falava isso, conversava isso comigo, eu falei, para mim, orei em casa e falei assim, se eu ainda tiver algo a fazer pela micro, que o Senhor me mostre. E deixei, pessoal. Deixei. Passaram-se 3 meses dessa ruptura, comunicado dessa ruptura, o Grosjean veio com essa história, né, de que precisava de alguém. Se nós não quiséssemos, ele precisava de alguém. Então não é assim, não. Rodrigo, Rodolfo e Rosana se juntaram, conspiraram e foram atrás do Grosjean. Não, pessoal, se nós não assumíssemos, alguém assumiria. Alguém quem? Não sei. Alguém que nunca viu a micro na vida, que estaria só pensando no dinheiro, provavelmente. Não sei, talvez. E aí, quando tivemos uma reunião para falar sobre esse assunto, falamos com o Grosjean. Grosjean, tudo bem, você está rompendo o contrato, mas só podemos conversar alguma coisa sobre o assunto se você realmente rompeu o contrato. Fora isso, não tem como conversar com você. Você tem um contrato de exclusividade e nós temos que respeitar tudo isso. E quando ele realmente rompeu o contrato, passou por todos os trâmites legais, ele falou, olha, eu já comuniquei que realmente não quero, né, o Instituto Salgado não mais vai ter essa chancela. Queria ouvir de vocês. Aí, vamos então ver questões financeiras. Eu não quero ver financeiro nenhum. Para mim não interessa se vai dar lucro do resultado, se vai dar dinheiro ou não. Eu estou dentro desse negócio para assumir a micro. Eu vou acolher a micro. Não. E, pessoal, essa logo nossa, não teve... Ninguém titubeou, né? De falar, eu prefiro uma outra coisa. Quando segunda, foi né? a primeira logomarca que foi enviada para nós. Tá aí, O que vocês acham? A segunda, né? A primeira... É essa, tá bom. Indo para frente, tá, O Nilson daqui, ó. Teve aquela... Isso, é. Assim, pessoal, então, tudo no sentido de vamos acolher o método, vamos acolher a microfisioterapia. E aí, sim, depois de todos os trâmites legais, que nós, depois de passar do susto, né, porque a gente nunca imaginou isso na vida. Para mim, se me dissesse assim, Rodrigo, você quer dar aula o resto da vida na micro por qualquer instituto? Sim, eu aceito. Eu vou continuar. Sabe o que eu falo em sala de aula, pessoal? Qual é o meu objetivo dando aula? Eu, no meu consultório, atendo 10 pessoas por dia. O Rodolfo atende 18, tudo bem. Eu atendo 10. Então eu fico limitado, eu consigo ajudar 10 pessoas por dia. Mas no meu raciocínio, se eu formo 10 alunos e cada aluno atende 10, eu indiretamente estou ajudando 100. Vocês concordam comigo? Então, se eu formo 10, 20, 100 alunos, eu estou propagando essa ajuda. Eu estou saindo da minha limitação de atender 10 e estou propagando. Então, esse foi o nosso pensamento. Vamos continuar propagando a microfisioterapia. E como o Instituto Salgado não tinha mais a chancela, alguém tinha que fazer isso. Então, como o Rodolfo falou muito bem, é preciso deixar claro isso para vocês. Não foi uma escolha deles. Foi uma escolha da França. A França precisou romper o contrato. Pessoal, contrato, né, nós temos
direitos e deveres. Nós, como IBM, temos direitos e deveres. E muitos deveres, tá? Se vocês quiserem saber, são muitos deveres. Um contrato tem 32 páginas. Então, nós temos muitos deveres a cumprir. E nós precisamos cumprir. Se a gente não cumprir, e o Grosjean fala assim, vou romper o contrato, vocês sabem muito bem como é que é o contrato. Se alguma das partes não cumpre as cláusulas, a ruptura é automática. Então, assim, se o Grosjean amanhã falar pra gente, ó, vocês não cumpriram tal e tal coisa e tá fora, tudo bem, fazer o quê? Eu não posso reclamar. Então, não é uma opção, não foi uma escolha. Nós optamos por não continuar com a micro. Desculpa, não foi uma opção. Tá? E assim, começamos um trabalho de, vamos lá, vamos montar uma empresa para assumir tudo isso. E realmente a gente tem que ficar com essa informação, porque esse contrato, como o Rodrigo disse, ele nos dá deveres e direitos. E uma delas é usar o nome microfisioterapia. Tá? Microfisioterapia, óbvio, vem da microkinésithérapie, não falei francês mais ou menos aí, vocês estão falando mais que eu. E a tradução de microkinésithérapie, você tem 2 tipos de traduções que você pode colocar aí no Google e você vai encontrar. Microcinesioterapia ou microfisioterapia. Tá? Porque se você colocar microfisioterapia e passar para a tradução em francês, vai dar microkinésithérapie. Então, esta é a palavra que nós temos no contrato. Então, nós hoje temos esse direito de utilizar essa marca e utilizar este nome. Porque existe um contrato registrado, correto? E esse contrato é registrado na França. Ele tem todos os seus fundamentos, não sei se fala como comarca lá na França, ou nas bases da lei francesa, tá? E ele foi traduzido aqui no Brasil para nós. Então, nós temos ele assinado, tá? E registrado para que a gente possa ter essa condição do uso e o direito disso. E, especificamente, de ministrar as formações em microfisioterapia. Portanto, quem queira fazer microfisioterapia no Brasil, pelo contrato, só existe um instituto que pode dar um título de uma formação em microfisioterapia. Inclusive, estamos já em contato com o CREFITO, e o CREFITO está fazendo um parecer, correto? Para criar-se um apostilamento de microfisioterapia, certo? Então, ou seja, quem quer em seu consultório falar que faz microfisioterapia, ele só tem um lugar hoje para fazer. Quem já fez para trás, vai continuar falando, porque sempre fez. E o que fez de 18 anos para trás aqui, gente, é microfisioterapia. O que o Instituto Salgado deu até então é microfisioterapia e vai continuar sendo o resto da vida. E quem fez só o primeiro módulo, que quiser fazer as continuidades em microfisioterapia, Estamos com o aqui. IBM que faz, correto? Se der continuidade em microfisioterapia. Porque não existe nenhum outro. Inclusive tem até, gente, vou até alertar aí alguns, que tem uma microfisioterapia, um curso online, que está sendo dado gratuitamente pela internet, tá, gente? Não caiam nessa. Isto não é microfisioterapia, tá? Microfisioterapia, vocês vão ver esse símbolozinho que está lá em cima na tela, escrito IB Microfisioterapia. É ali que tem a microfisioterapia no Brasil. É o único local que pode ministrar e te dar um certificado, tá, de microfisioterapia. Então, em seus consultórios, vocês vão colocar este termo quando vocês tiverem esse certificado, tá? E, óbvio, isso não sou eu que estou falando. Isso é um contrato redigido pela França, pelo CFM, que é o Centro de Formações de Microfisioterapia lá na França, que nos dá autoridade aqui no Brasil para a gente ministrar isso. E, óbvio, o Rodrigo falou uma coisa perfeita. Se amanhã ou depois nós fizermos alguma coisa errada, ele tem todo o direito de vir aqui e quebrar esse contrato. E, obviamente, tirar a gente. Por isso que a gente quer, da melhor forma, mais clara possível, fazer tudo dentro das 4 linhas. A gente quer fazer isso para que a gente construa e estrutura a microfisioterapia aqui, com essa base. É um método fantástico e que, como nós falamos, amamos e vivemos isso, não podemos fazer nada de errado perante isso. O que a gente quer é construir isso dentro da sua legalidade, dentro dos seus direitos e deveres. Esse é o nosso papel aqui. E aí, citando essa coisa que você falou do contrato, né, que a gente comentou, né, Adolfo, foram reuniões e reuniões para entender esse contrato, para que nós não cometêssemos erros e perdesse o direito, né?
Contrato em francês, nossa tradutora Marli, querida, nos ajudou um monte para a gente entender e se encaixar. E a nossa tentativa Conversas de encaixar com tudo para que advogados. aquele contrato funcionasse do jeito que eles precisam que funcione. Que eram reuniões e reuniões assim. Isso. Mas isso aqui, no Brasil é assim, lá na França é assado, aqui tem que ser assim, tem que ser assado, vamos adaptar. Pessoal, vou repetir para vocês. No mundo todo funciona assim. É exclusividade. Em cada país tem um representante da micro. Eu acho isso muito bom. Por que muito bom? Porque nós temos a certeza que nós estamos mantendo a integridade do método. Não tem distorção. Se você não fez hoje, a partir de agosto de 2022, você não fez no IBN a microfisioterapia, você não consegue ter o título, você não consegue ter o certificado com reconhecimento internacional. Se você for buscar lá, agora eu resolvi fazer o avançado lá na França, vai chegar lá com que certificado? Não é do IBM, não tem validade. Ou do Instituto Salgado até agosto de 2022, né? Então, são questões muito importantes. Por que para nós isso é uma preocupação? Porque além dos alunos e profissionais que estão buscando a formação e estão tendo dificuldade de entender que é com o IBM que ele vai fazer, os pacientes também estão tendo problemas. Por quê? Minha amiga fez microfisioterapia e teve um ótimo resultado, me indicou microfisioterapia. Aí ela foi procurar microfisioterapia e encontrou alguém que diz que faz microfisioterapia. Só que na realidade não é exatamente a microfisioterapia. E aí, pessoal, qual que é o grande problema disso? O paciente está procurando aquilo ali. Não interessa se é uma técnica boa ou ruim, o paciente está procurando a microfisioterapia. Mas eu vou fazer a osteopatia que é melhor. Não, moço, eu vim buscar a microfisioterapia. Eu não posso receber no meu consultório alguém procurando a micro e eu fazer outra técnica porque eu acho que é melhor do que aquilo. Eu posso até conversar com o meu paciente, mas eu tenho que entregar o que ele veio buscar. E o Crefito nos sinalizou isso. O Crefito nos sinalizou que muitas pessoas estavam procurando a micro e estavam recebendo a informação de que a micro tinha até mudado de nome. Então, isso é uma preocupação, pessoal. Isso é muito sério. É muito sério e essa porque conversa, eu prejudico os profissionais que trabalham seriamente com o Crefito foi uma conversa e depois muito que nós assumimos a micro, porque nós esclarecemos vários pontos. E eu acho que isso foi um movimento muito importante. Quando foi, Rodrigo? Uns 2 meses atrás? Ou faz mais tempo? Sim, foi no final do ano passado. Tem mais, tem mais tempo. Tem mais tempo. É que nós tivemos um parecer há 2 meses deles, né? Que eles voltaram com o parecer. E foi muito importante, junto ao Crefito. O parecer foi 2 meses. 5, né? Isso. 8, junto ao Crefito 8. Foi muito importante e para nós 8. e para eles. Esclareceu vários pontos. Então, isso nos dá mais segurança ainda. Estamos no caminho. Pois é, e aí, essa questão dos pacientes. Nós estamos preocupados com os pacientes que estão buscando a microfisioterapia. Não tem problema algum fazer outra técnica, mas tem que deixar claro o que está acontecendo. Porque eu não posso botar o nome da micro. O que eu tenho visto acontecer, assim, a pessoa até fala mal da micro, microfisioterapia, isso, aquilo, outro. Mas na sua identificação profissional consta microfisioterapia. Eu falo que eu faço a microfisioterapia. Não é o que eu faço, não, mas eu coloco esse nome, porque esse nome já vende, né? Já é um nome que as pessoas já conhecem, o método. Então, isso preocupa, pessoal. Por quê? Nós, quando assumimos o IBM, quando nós montamos esse instituto, não foi só para dar curso de microfisioterapia. Foi para nos responsabilizarmos pela microfisioterapia no Brasil e pelos profissionais. Então, eu hoje, Rodrigo, Rodolfo, Rosana, nós somos responsáveis por vocês, alunos, e indiretamente pelos pacientes. Eu falo para o meu paciente assim, tem alguém lá, sei lá, tem alguém em Londrina para você indicar? Tá, tem lá em Londrina, tem o fulano. Mas ele é bom? Olha, ele foi meu aluno. Eu formei esse aluno. Então, eu acredito que sim. Só que para eu poder também dar essa chancela para o aluno, eu preciso de uma responsabilidade dele. E é isso que a gente está preocupado. Essa responsabilidade, ela está ficando um pouquinho de lado. E é importante a gente citar citar que aí teve até alguém que colocou aí, né? As pessoas estão fazendo outras coisas e falando que é micro. Isto é um dos nossos deveres e que nós estamos cada vez mais tentando entrar nas mídias
fazer em qualquer outro método, gente. Microfisioterapia é um método complementar como todos os outros, tá? Tem um paciente que vai melhorar com a osteopatia, tem pacientes que vai melhorar com o isostress, tem pacientes que vai melhorar com a dermoneuromodulação, com o PNS, tem pacientes com a acupuntura. Cada um vai ter a sua melhora e todos os métodos são fantásticos. Então, eu queria dizer para vocês assim, a micro não é a que é a melhor que todas e nem a que vai resolver tudo. Então, eu não estou falando aqui que a micro é a mais eficaz e que aí eu não posso usar nenhum outro. Não, o complemento é fantástico. Mas quando você for fazer qualquer outra técnica que não seja os toques, os mapas, né, a forma que a micro tem dentro da sua metodologia de trabalho, fala que é outro método, né, explica que é outro método. Né? A micro está lá na descrição, é uma técnica de terapia manual. O cara vai lá e coloca uma luzinha lá e fala que é microfisioterapia. Né? Coloca um aparelho e fala que é microfisioterapia. Não é microfisioterapia, é um complemento para a micro. E está certo, é fantástico, não tem problema algum. Desde que você fez a micro e colocou alguma coisa a mais para complementar, exemplifique que aquilo é um complemento, né, para a microfisioterapia e está tudo certo. Tá? Porque realmente, gente, eu acho tão pequeno eu querer falar que o método é melhor que o outro, né? Isso sempre aconteceu, vamos pensar lá na parte postural. Ah, o RPG, Easy Stretch, Pilates, cadeias musculares. Gente, não tem melhor. Tem complemento. Porque às vezes com o RPG, o Easy Stretch, o cadeias e o Pilates, se eu trabalhar os 4 juntos, eu vou ter um resultado muito melhor. Não tem um melhor. Então não existe um mais eficaz. Né? Existe, na realidade, o que complementa. Pode ser que um tenha melhor resultado com uma técnica, o outro com outra. Então, isso tem que ficar bem claro. Nós não estamos aqui querendo colocar que a micro é a melhor de todas. Não, ela é mais um método. Óbvio, é um método que nós 3 amamos e que, óbvio, se alguém perguntar, faz quiropraxia ou faz microfisioterapia? Faz microfisioterapia. É óbvio que eu vou falar isso. Ué, só um adendo aí que não existe, vou reforçar isso muito bem, microfisioterapia online. Tá, gente? Não existe. Eu tenho, é uma técnica de terapia manual. E terapia manual, eu tenho que pôr a mão no meu paciente. Ah, isso é uma coisa que tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Quem está comprando microfisioterapia, uma sessão online, está sendo enganado. Ou uma sessão de conversa também não é microfisioterapia. Você não fez microfisioterapia. Você pode ter usado decodagem, biologia, que é fantástico, que a gente ama. Nós 3 temos também, como várias pessoas que estão nos assistindo, também tem. A técnica é maravilhosa, mas se a pessoa que veio até você te procurou pela micro, faça micro. Ou, pelo menos, justifique a ela de que o melhor seria nós tratarmos por essa técnica neste momento. E faça a técnica que você sugerir. Mas não faça uma coisa falando que é outra. E aí, gente, eu acho que a gente tem que tocar num assunto que é importante para ficar bem claro, ainda mais para vocês, o que é o nosso dever aqui, tá? Então, o nosso dever, eu acho que já ficou claro, que é fazer microfisioterapia, correto? E nós somos, então, hoje, esse instituto responsável. E temos que saber, e eu falo isso abertamente, acho que devemos falar. A micro chegou até aqui no Brasil, nesses 18 anos, justamente por toda a história que ele tem para trás, com o Instituto Salgado, com o professor Afonso, tá? Com todos os envolvidos nas vendas, nas consultorias, na administração. Ele chegou aqui desta forma, com essa titulação, vamos dizer assim, hoje tão conhecida no Brasil, por tudo que foi vivido lá, tá? E tudo que foi feito lá. Então, a gente só tem a agradecer a tudo que foi feito lá atrás, tá? E honrar aquilo, né? Se a gente pensar hoje que a gente estuda um pouquinho da constelação familiar, não é isso? Eu não tenho que honrar o para trás? Eu honro. E eu sei que ali teve toda a sua influência para chegarmos aqui. Hoje, nós pegamos e queremos ainda continuar honrando ao que nós temos que honrar lá de trás. E é por isso que a gente quer continuar a fazer microfisioterapia. Então, a microfisio, gente, foi criada por 2 fisioterapeutas franceses. E esses 2 fisioterapeutas, até 2016, 2017, por ali, me corrijam se eu estiver meio que enganado aí, gente, eles ainda seguiam uma linha muito próxima. Só que ali no meio do caminho eles começaram a ter visualizações diferentes dentro das suas construções, né? Metodologias de acesso, de palpação, de procura, de condução de uma técnica, né?
E foi quando eles começaram, então, a se divergir, né, dentro da sua construção. E aí, óbvio, o Grosjean continuou com a linha que ele tinha desde o início da microfisioterapia, que vocês conhecem, seguindo a embriologia, a filogênese, né? Interpretando toda aquela escala de evolução da filogênese, que ele faz isso até hoje no Mudando módulo as avançado. palpações, porque a gente não acessa a Tem que mesma acessar áreas chave. A diferentes. mesma chave Perfeito. não abre todas as portas, então ele sempre veio nessa mudança de palpação por conta disso. Ele foi construindo toda a relação das etiologias que são sofridas, que são geradas, que o nosso corpo tem, o ambiente que a gente recebe de fora e o que a gente produz interno. Ele continuou fazendo tudo isso. E o outro criador, o professor Benini, né, continuou criando uma outra forma de acesso. E chegou até um certo ponto que essa forma ela já não encaixava mais em toda a história da base da micro. Ok? Ela tem a mesma continuidade da microterapia. Portanto, ali do curso. E eles, então, em seu entendimento, começaram a criar suas coisas que são bacanas, que são eficientes dentro da sua capacidade, mas tem a sua característica e individualidade específica. Cada uma dentro da sua. E está tudo certo, correto? Mas hoje, então, nós temos dois professores que criaram a microterapia, porém, hoje eu tenho um que continuou dentro de toda a construção da base que vinha micro, e um outro que começou a ter outras observações e criou, entre aspas, uma outra forma de abordagem, que é um outro método, né? E não é mais microfisioterapia, certo? Isso ficou claro para todos? Tem que ficar bem claro que eles se separaram, criaram desde a mesma base, porém são coisas distintas e diferentes. E quem ficou com a palavra microfisioterapia dentro da sua construção? O professor Grosjean. O Patrício Benini, ele criou um outro, que até então ele dava o nome de PME, não é isso? Que era a Fisioterapia Manual Evolutiva, tá? Isso só para vocês saberem. Nós conhecemos a PME a fundo, porque nós três estávamos na primeira turma que teve de PME, tá, no Brasil, correto? A primeira turma, a primeira vez que veio o Benini e o casal o Vodô lá, né? Eles vieram para o Brasil e nós estávamos ali para fazer essa formação, tá? Que era uma formação diferente dentro dos conceitos da microfisioterapia, tá? Então, isso é o que a gente tem que entender, tá? Então, ou seja, existem dois métodos hoje, mas um não substitui o outro, cada um seguindo a sua linha, na sua individualidade e característica. Nenhum é mais eficaz que nem o outro, nenhum é melhor que o outro, correto? E nenhum é, a grande palavra que estão usando, que eu não sei como, a evolução do outro, tá? Nenhum é a evolução do outro. Eu costumo brincar, vou fazer apenas aquela analogia rápida, tá, gente? Eu tenho dois carros, eu tenho um Jetta e eu tenho um Audi A4. São dois carros construídos por duas empresas diferentes, mas criados por pessoas de uma mesma nacionalidade, ou seja, é alemão, os dois são alemães. E se você pegar a base de plataforma de construção do Jetta e do A4, eles usam a mesma base. Porém, um tem a sua individualidade e a sua característica, correto? Cada um tem a sua capacidade de funcionamento. Ambos fazem você se mover, perfeito? Mas foram criados pelo mesmo local, têm a mesma base, mas são carros diferentes. E nenhum nem outro, não estou falando se um é melhor que o outro, se Jetta é melhor que a 4. Não, cada um vai gostar do que quer, perfeito? Cada um vai querer aquele carro ou outro. Mas eles são feitos na mesma base, porém, são coisas específicas. E isso tem que ficar claro, não é evolução de um ou de outro. E, se você quiser comprar um Audi, você vai na concessionária da Audi. Se você quiser comprar um Jetta, você vai na concessionária da Vox. Então, gente, no Brasil, você quer fazer a outra formação, você vai lá no outro instituto e compra outra formação que não é a microfisioterapia, que não é a evolução da microfisioterapia, mas que é de base da microfisioterapia, porque é feita pelo mesmo criador, certo? Agora, você quer comprar microfisioterapia? Só tem um lugar. Se você quiser saber das evoluções da microfisioterapia, só tem um lugar, que é o IBM, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Micro. Inclusive, para quem já fez as duas formações, vão perceber que o que é usado da microfisioterapia é muito pouco. Por isso que é uma formação completamente diferente.
Na verdade, assim, né, pessoal? Eu uso um exemplo mais simplório que o Rodolfo. O Rodolfo é mais chique, né? Eu falava de uma vitamina e um sorvete, né? Não adianta eu te entregar um. Você quer vitamina, você vem na minha sorveteria, eu te entregar um sorvete falando, essa aqui é a evolução da vitamina. É a nova vitamina. Não, pessoal, isso é um sorvete. O sorvete usa leite, açúcar, morango. A vitamina também. Mas são construídos de forma diferente, é uma outra coisa, sabe? Aí o pessoal fala assim, mas isso então é uma guerra comercial hoje? Não existe guerra comercial quando nós estamos falando de dois produtos diferentes. A minha sorveteria não concorre com a loja de vitamina do Rodolfo, porque eu vendo sorvete, o Rodolfo vende vitamina. Ou o Rodolfo vende áudio, eu vendo Volks. Entendeu? Então não é uma guerra comercial isso aqui, não é uma disputa, não é uma concorrência, pessoal. Entenda que não existe concorrência. Tem que haver honestidade, ética e lealdade. Se você quer comprar o outro produto, a outra técnica desenvolvida pelo Benini, e você sabe que ela não é microfisioterapia, que ela não é uma evolução da microfisioterapia, que ela não substitui a microfisioterapia. Se você entendeu esses 3 pontos, mas quer fazer aquela técnica porque você se interessou, ótimo, fique à vontade, nós não nos opomos a isso. Agora, se você vai comprar esse método desenvolvido pelo Patrício Benini, entendendo que ele é a nova microfisioterapia, que ele é uma evolução da microfisioterapia, que ele substitui a microfisioterapia, me desculpe, você está sendo enganado. E eu não posso permitir isso enquanto responsável pelo método no Brasil. Tá? Infelizmente, essa técnica tem sido divulgada como ela substitui os módulos avançados da microfisioterapia. Aí nós temos aqui profissionais que fizeram só a base e estão querendo fazer o avançado. Eu vou fazer lá porque lá é mais simples e substitui os avançados. Você está sendo enganado, me desculpe. Os nossos consultores de venda estão aqui na live conosco e eles sabem disso. Eles não são orientados a fazer qualquer tipo de analogia que engane o aluno. Você quer micro? Eu vou te falar o que é micro. Você quer comprar micro? Está aqui. Eu não tenho nenhum artifício para te convencer a fazer micro. Rodrigo, eu quero fazer a técnica desenvolvida pelo Benini porque eu gostei da abordagem. Eu sei que não é micro, eu sei que não substitui a micro, eu sei que não é a evolução da micro. Vá fazer. Vai ser ótimo. Você vai ter mais uma ferramenta na tua caixinha de ferramentas aí. Então, entendo que nós não nos opomos a esse novo método, essa nova abordagem desenvolvida pelo Patrício Benini. Eu só não posso permitir que ela seja colocada para vocês como uma evolução da micro. Que quem não conhece, pessoal, quem é leigo, vai falar, poxa, se é a evolução, eu quero fazer logo a evolução. Pessoal, a evolução da micro, sabe onde é que ela está? No final do mês de maio, agora. O professor Daniel Grosjean está chegando para dar o P9, um monte de atualização. Isso é a evolução da micro, é a continuidade de toda a construção que o professor Daniel Grosjean tem feito. Tá? E aí sim eu posso dizer para vocês, aqui está a evolução da micro, porque é toda uma atualização que ele tem feito lá. O outro método desenvolvido pelo Patrício Benini tem sua aplicabilidade e a sua forma de trabalhar. Ótimo. Se você entendeu que ele não substitui a micro, ele não é micro, muito menos uma evolução da micro, eu te desejo, pode fazer, você vai ter muitos benefícios também, mas eu preciso deixar claro para vocês. Tá? Os alunos que estão procurando os nossos consultores, eles estão preocupados com essa divergência e eles ficam querendo saber qual é a diferença. E os nossos consultores são orientados a explicar o que é micro, tá, pessoal? E não a falar assim, é a mesma coisa, faz aqui que é melhor, que é a mesma coisa, é mais fácil, mais rápido. Pessoal, nós não estaríamos aqui há 17 anos à toa. Me desculpem. Eu não estaria fazendo isso aqui há 17 anos de bobeira. Né? Não vou jogar meus 17 anos de trabalho fora por questões éticas. Não vou fugir da minha ética. Vocês sabem como é que é a minha primeira frase quando eu começo meus cursos, né? Não troquem honestidade por identificação. Eu nunca vou trocar a minha honestidade por identificação. Eu estou aqui de coração aberto falando com vocês. Fiz minhas orações antes de começar essa live porque eu queria justamente ser muito simples e direto com vocês. Tá? Então, nós estamos aqui para acolher quem realmente está interessado em fazer microfisioterapia. E se a Rosane Ponto final. E o Rodrigo falarem que nunca fizeram a outra técnica, é mentira, eles também usam. Eu também uso. Então, tem valia, gente. E está tudo certo, como o Rodrigo falou. Claro que uso. Claro que eu uso. vi que o Kempis falou, né? O Kempis falou que fez a outra, ele está observando. Kempis, fantástico. Agradeço o seu comentário aí do que você colocou, tá? E eu só queria, para explicar, eu não sei quem ali em cima, acho que foi a Catiúcia que colocou, né?
Então, o TME não é microfisioterapia? Realmente, hoje, o TME não é microfisioterapia. Tá? É igual eu vou fazer a analogia que eu coloquei. Eu comprei o Jetta, mas eu saio com o Rodrigo, com meus amigos, e falo, eu estou no Audi A4. Tá? Não é. Tá? Se você comprou tal técnica, você tem tal técnica. Se você está com outra técnica, é aquela técnica que você tem. Tá? Então, isso fica bem claro. Nós do IBM temos também, para quem tem dificuldade, nós temos as mentorias. Nos procurem. De tempos em tempos a gente vem com mentoria de básico, depois mentoria de avançados, e vocês poderão esclarecer melhor. Quem quiser refazer o curso para tirar dúvida de perto, tem um valor diferenciado, não deixe de procurar a gente para tentar esclarecer dúvidas. E no WhatsApp a gente está sempre à disposição, respondendo tudo que a gente pode, da forma que a gente pode responder para vocês. E antigamente nós não tínhamos nada disso. Nada disso. Mas hoje nós temos e estamos à disposição de cada um de vocês. Eu tô vendo muita gente falando que eu uso as duas técnicas. E eu acho isso espetacular, pessoal. Que vocês usem as duas. E que vocês saibam a diferença. Né? Eu não posso fazer um curso de final de semana de manipulação articular e falar assim, eu sou um osteopata. Não posso fazer isso. A osteopatia hoje ela está muito fechada, está muito estruturada no Brasil. Está errado isso. Mas eu posso falar assim, ó, eu sei fazer manipulações. Meu paciente hoje me perguntou, Rodrigo, você é um osteopata também? Não? Eu falei, não. Eu sei fazer manipulações porque eu fiz a pós-graduação em terapia manual. Mas eu não sou osteopata. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso. Não, nós não temos o IBM em Portugal. Como eu falei com vocês, é por país. E, inclusive, foi uma das cláusulas contratuais descumpridas foi essa de respeitar o território nacional. A exclusividade era somente do território brasileiro. E esse foi um dos problemas também contratuais. Tá? Nós somos exclusivos no Brasil. Nós perguntamos se nós podíamos Argentina, Brasil, foi bem claro, Brasil. Tá? Se alguém quiser ir pegar no Paraguai, pessoal, tá aberto, tá? Nós somos Brasil. Nosso contrato é Brasil. Tá? Faço votos que vocês usem as duas técnicas, 3, 4, 10 técnicas. Fantástico. Vocês entenderam o que vocês compraram? Se você sabe o que você está comprando, pessoal, eu não tenho nenhum problema, não me oponho a nada. Nós do IBM não estamos aqui por dinheiro. Nós estamos aqui por amor a um método e um compromisso com os nossos alunos e com o método. Eu já falei para todos vocês aí. Eu vou honrar até o final da minha vida todos os certificados que eu assinei. Tem certificado assinado meu em 2010, pode conferir. Eu vou honrar até o final. Tá? Não é porque agora, não. Eu vou honrar até o final. Se amanhã ou depois a gente não tiver aqui mais, pessoal, nós não nascemos vendedores de curso, não, tá? Nós somos fisioterapeutas. Graças a Deus, com a agenda bastante ocupada. Se amanhã ou depois falar assim, o Rubro ia falar, olha, eu não quero mais que vocês deem um curso de microfisioterapia. Eu vou ficar triste porque eu adoro dar aula, mas eu vou continuar vivendo da microfisioterapia, porque meu consultório vai continuar bastante ocupado. Quando o Rodolfo falou de honra, né, de honrar, eu acho que a maior honra que nós podemos entregar a tudo que nos foi dado pelo Daniel Grugento, pelo Patrício Benini, pelo professor Afonso, a maior honra que nós podemos dar a tudo isso é dar continuidade à microfisioterapia com seriedade, honestidade e comprometimento. Esse é o nosso papel e essa é a maior honra que nós podemos ter por esse método e por essas pessoas sim, eu que nos colocaram, até algo, nos ajudaram a chegar até aqui. Agora, e tem alguma dúvida que a gente sempre falou, e eu sempre falei isso na primeira live que a gente fez, quando a gente abriu o IBM, eu falei lá, eu lembro das minhas palavras, falei, eu quero que todo mundo, quando eu chegar no final da nossa formação do P9, e agora o que eu faço? Vai fazer outro curso que vai te agregar. É importante. Aquilo ali vai te dar valor agregado ao que você conhece. Então pode entrar quem está com dúvida, que a gente só está falando isso aqui agora por causa desse momento, não. Você pode pegar na primeira live, a gente já estava falando sobre isso. Tá? Então, ambos os métodos são bons e aqui a gente está para fazer a microfisioterapia. E tudo que for de evolução da micro, é isso que nós queremos. E vou falar para vocês assim, deixar vocês meio que curiosos. A gente tem um planejamento, a gente está com uma estrutura, e óbvio que a gente quer fazer isso tudo no seu tempo, mas a gente quer estruturar coisas muito bacanas para a microfisioterapia,
para que você, que às vezes tem uma dificuldade maior, para que você não está conseguindo praticar, possa ser resgatado e vir praticar. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo maior é fazer que você consiga trabalhar com a micro com excelência. Essa é a nossa maior função. A live vai Pessoal, ficar vamos assim para estar gravada, né? estendendo o horário. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, tá? Foi até vai ficar gravado, vai ficar gravado. Agradecer demais. Aí eu quero fazer um agradecimento aqui, aproveitando ao vivo aqui. A gente está com o nosso pessoal de vendas, a Cíntia, o Nilson. São pessoas que nos apoiam muito, estão aqui. O Nilson aqui aguenta umas bombas nossas aí, para que tudo isso aconteça, pessoal. E como o Rodolfo colocou, nós estamos aqui para fortalecer o método, fortalecer a vida profissional de vocês, ajudar vocês a se desenvolver. A gente não quer entregar certificado, a gente quer desenvolvimento profissional. E eu vou fazer um pedido a vocês. Se vocês sabem de pessoas que não puderam estar aqui, conversem com elas sobre essa live. Se não puderem assistir na gravação, expliquem. Se você quer fazer microfisioterapia, entenda onde você precisa entrar. Para que lá na frente, pessoal, a gente não caia num problema sério de ter que recusar um aluno. Você já pensou o aluno chegar no IBM e falar assim, eu quero fazer o P9. Legal, cadê seu certificado? Não, eu fiz a técnica simplificada. Não, eu não consigo te receber no P9. E aí não é culpa minha, eu não consigo te receber. Então vamos deixar as coisas bem alinhadas, sem nenhum problema, não estamos nos opondo a nada. Eu só quero ser justo, honesto com vocês. Tá? Então transmita essa mensagem para quem vocês acham importante ser transmitida, para que agora, a partir de agora, por favor, né? a gente siga de uma forma mais favor, tranquila, né? E eu acho que é a última vez que a gente fala sobre esse assunto. Dos outros colocando palavras que não são, então, né, do que realmente é. Né? Quando você for postar uma coisa, tenha consciência do que você está postando. Né? Escuta essa live aqui, que eu acho que é isso que a gente está querendo fazer, né? Criar essa consciência para todos. Para quem né? Poste o que é agora, certo. Para quem chegou agora, vai ficar gravada, assista a live. Talvez vocês vão poder tirar a grande dúvida que vocês estão tendo atualmente. Só um pedido que o Rodolfo falou ali. Não postem que a evolução da microfisioterapia, isso não existe, tá, pessoal? Vocês, infelizmente, estão passando até vergonha nas redes sociais com isso. Tá? Coloquem exatamente o que vocês estão fazendo. O paciente de vocês vai precisar procurar microfisioterapia. O Crefito, nós estamos com conversa com o Crefito. A gente precisa deixar a coisa bem séria, bem honesta. Muito obrigada. Tá, como você colocou, Rodriguinho. É isso, meus amigos. Esperamos que essa conseguimos passar o recado que nós queríamos? Esperamos não, Acho né? que sim, né? Esta será a última vez, né? Sim, a base do IBM é em Londrina. Então, muito obrigado por todos que estão presentes aqui ou que estiveram com a gente em algum momento aí. E a gente só tem... Lembrando só, a Celina também está aí, tá? Que é a que hoje está ministrando a microfisioterapia veterinária em animais, tá, gente? Então, os veterinários hoje, tá, juntamente com o instituto que a Celina compõe e nós, do IBM, tá, temos o curso de microfisioterapia veterinária com a prática direta nos animais. Tá? Então, Celina, obrigado por estar aí. Eu vi que você estava ali a live inteira, tá? E parabéns pelo seu trabalho, que para nós sempre é muito orgulho de ver você trabalhando aí com a micro, tá? Realmente é um trabalho inédito. Tá bom, primeira vez no Brasil mais uma vez a todos. Muito bom. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo, boa noite. Fiquem com Deus.